Olá, bem-vindo a mais uma live da Semana de Moda da Uniara. Hoje eu vou conversar com o Bruno de Almeida Maia. Bruno Almeida Maia, né? O Bruno, vai trazer um tema super importante para a gente, que é o que significa pensar moda. E quem que é o Bruno, né? O Bruno, ele é mestrando em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é pesquisador de filosofia pela mesma instituição. Ele foi pesquisador residente do Núcleo de Estudos Contemporâneos do MIS, do Museu de Imagem e Som. Ele é professor convidado da Escola de Comunicação e Artes da USP, do Senac Lapa, da FAAP e do Centro Universitário Belas Artes. Ele já ministrou aulas sobre a relação entre literatura e moda em vários espaços. É autor do livro O Teatro de Bruno Almeida Maia. Ele também assina um capítulo, né, que fala sobre a relação entre a literatura e a moda no livro Moda, Vestimenta, Corpo. Ele é dos autores da antologia São Paulo em Palavras, foi facilitador pedagógico do módulo 1 de Formação em Cidadania e Direitos Humanos do programa Transcidadania e atualmente ele trabalha no seu próximo livro, né, de gênero ensaístico, que chama Tempos de Exceção, né, ensaio sobre contemporâneo. Então, boa noite a todos. Eu vou chamar aqui o Bruno Maia para conversar com a gente. Aproveitando, vou pedir para vocês curtirem, né? Cliquem no coraçãozinho aqui do lado. Tem um aviãozinho também. Cliquem nesse aviãozinho, compartilhem com seus amigos, compartilhem com as pessoas que vocês acham que poderiam estar aqui. Boa noite, Bruno. Boa noite, professora. Boa noite a todas e todos. É uma honra participar dessa live da Semana de Moda, né, Design de Moda da Uniara. Quero agradecer aí o convite da professora, o convite da coordenação, a indicação da Laura Escorel, que foi, né, fez essa mediação tão bonita para que poderíamos estar aqui juntos hoje. Exatamente. E aí, eu já falei um pouquinho aqui sobre você, mas eu Já queria tá. que você contasse um pouco sobre a sua trajetória nesse universo, né? Moda, literatura, filosofia. Que currículo, hein, Bruno? Tem muita coisa aqui para agregar na nossa semana de moda. Conta um pouquinho para mim como é que foi a sua relação com a moda ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, né? Porque a moda não desvincula da nossa vida pessoal, não é verdade, Bruno? Conta um pouquinho para gente. Sim, eu sempre pensei, né, se eu for olhar retrospectivamente, assim, para quando eu era mais jovem, enfim, adolescente, eu sempre pensei por meio de imagens, e sobretudo imagens de moda, assim, eu lembro que já muito jovem, com 12, 13 anos de idade, os desfiles, as imagens dos desfiles de moda, elas me atraíam, era o que me interessava na moda, para além da questão da materialidade da roupa, eu via que tinha ali na imagem uma potência de pensamento. Depois, com os meus 18 anos de idade, eu fui trabalhei em algumas assessorias de comunicação, na área de moda, beleza, cultura. Então ali começa meu primeiro contato com o mercado de moda e com a cultura também. E logo depois eu iniciei, né, os meus estudos na Faculdade de Filosofia da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e desde que eu entrei na graduação eu desenvolvo uma pesquisa, isso já desde 2012, agora eu estou, né, finalizando o mestrado, uma pesquisa sobre a relação entre a literatura do século XIX e início do século XX e a questão da moda, né? São autores que vão trabalhar aí tanto a moda como uma figuração do tempo histórico, a moda como uma protagonista da própria literatura, ou para psicologizar as personagens por meio das roupas, ou a roupa também como uma alegoria, ou seja, como uma espécie de metáfora que quer dizer uma outra coisa. Bom, de lá para cá, então, eu venho ministrando cursos em vários espaços culturais, em universidades daqui de São Paulo, como SESC, Oficinas Culturais Oswald de Andrade, a FAAP, a Belas Artes, o Senac Lapa Faustolo, e participado de palestras e convites como o de hoje, assim, tem sido muito importante para o desenvolvimento da pesquisa.
E atualmente, então, eu desenvolvo um mestrado, uma pesquisa de mestrado, que está em fase de conclusão, a partir de um autor que vai pensar muito a questão da noção de modernidade ligada à moda. É um autor frankfurtiano, judeu-alemão, chamado Walter Benjamin. E talvez ele tenha sido um dos primeiros na filosofia a trazer uma dimensão filosófica mesmo, né? Dar um estatuto filosófico a esse objeto que é a moda no contexto da modernidade. Que legal. Então, se a gente for pensar, né, Bruno, quando a gente junta um pouquinho tudo isso, a gente começa também a rever essa questão estética que a moda traz, não é? E aí eu queria, assim, ouvir um pouquinho, assim, o que que você pensa, assim, quando a gente pensa em o que significa, né, pensar moda, né, que é o tema aqui da nossa live, quando a gente começa a associar um pouco, né, a história da beleza, a estética, esse pensar moda, como é que ele vem agora, né, 2020, né, com tudo isso que está acontecendo? Eu costumo dizer que, na realidade, assim, pelo menos o autor que eu me filio, que é o Walter Benjamin, né, mas também tudo que Uhum. eu desenvolvi na pesquisa, primeiro pensar a moda ligada às forças do imaginário, ou seja, como que um certo imaginário, uma certa imaginação poética, ela compõe a vida social e a vida cotidiana. Né? Muito contrário de certos autores do século XIX e também do século XX, sobretudo o Marx, né, se a gente pensar aí o primeiro Marx, que vai trabalhar a noção de imaginário barra ideologia como algo que, de uma certa maneira, encobre a ação humana, ou seja, é alienação, é fetiche, é reificação. Eu vou pensar justamente com o Walter Benjamin que não, que essas forças que compõem o imaginário na modernidade e no contemporâneo, elas, de uma certa maneira, elas indicam algo sobre a realidade. Então, essa seria a primeira questão para se pensar moda, né? Se assim a gente pode dizer. Uhum. Né? Então, como entender, como interpretar esses sinais dos tempos, né? Aquilo que os alemães chamam de Zeitgeist, pensando nas forças do imaginário. E, evidentemente que a moda ela entra nessa questão por vários motivos. Né? Se nós pensarmos aí a introdução, a emergência, enfim, o surgimento do fenômeno social da moda no contexto do Ocidente, da Idade Moderna, estou falando aí por volta do século XIV para o XV, a moda ela aparece associada à corte, ela nasce com uma cultura de corte, todo um processo civilizador, um projeto de processo civilizador para o Ocidente, mas ela nasce ligada à ideia de modos. Né, se pegarmos a origem etimológica da palavra modus, não é o caso aqui de entrar em detalhes, mas só para dar uma mapeada aqui no que eu quero dizer, modos tinham pelo menos três significados no mundo, na virada da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é justamente o período em que a moda surge no Ocidente. O primeiro o modus designava uma medida agrícola, uma espécie de quilômetro, de centímetros. Depois, modus passa a designar uma maneira de fazer algo, uma maneira de construir algo, portanto, uma técnica. O marceneiro ele tem um modus para construir uma mesa, por exemplo. Daí vem a noção de modus operandi, que a gente usa até hoje. Uhum. Depois, modus, mais para o finalzinho, para a entrada do século XV, passa a designar a maneira como eu me comporto, a maneira como eu me conduzo. Isso no contexto do mundo aristocrático, da corte, né? Então, como que o cortesão ele se conduz no mundo da corte? Ora, então, significa que a moda ela já nasce ligada a uma noção de comportamento, de individualidade, de um parecer, né, em sociedade, de uma aparência no sentido de como eu constituo a minha personalidade aparente e como que essa personalidade aparente ela não está desvinculada daquilo que eu sou em certa medida. Né? Não se trata aqui de dizer que existe, né, hoje em dia, ainda bem que isso não existe mais. Na verdade, acho que nunca existiu. Acho que isso é muito mais uma questão aí da publicidade que criou esse espaço. Não existe uma cisão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu aparento ser. Né? Nesse caso, eu costumo dizer que as aparências não enganam, mesmo quando eu tento É, dissimular algo por aquilo que eu visto. Né? Também a brincadeira de criar uma outra personalidade aparente, ela também faz parte desse jogo.
Então, trata-se de pensar aí, a primeira questão que eu gostaria de colocar é pensar como que modos, no sentido de maneira de se conduzir, de comportamento mesmo, nasce vinculado a essa relação entre ser e parecer. Depois que, se a gente avançar um pouco mais no tempo histórico, mas enfim, né, de uma maneira não tão complexa, que não caberia aqui, tem um autor que eu costumo muito trabalhar também em minhas pesquisas, eu imagino que na universidade vocês citem bastante, porque ele é bem conhecido na teoria de moda, que é o Gilles Lipovetsky, do Império do Efêmero. Né? O Gibbs ele vai dizer o seguinte, ele vai analisar a moda, a tese dele é muito interessante, resumindo assim a tese central do livro. Ele vai dizer que o desenvolvimento da moda no Ocidente, ele é concomitante, isso claro, no contexto europeu, teríamos que pensar no contexto da América Latina e também nos países da África Negra, da África Branca, enfim, nos países asiáticos, mas ele vai dizer que o desenvolvimento da moda ele é concomitante com o desenvolvimento das democracias liberais no Ocidente, sobretudo depois da Revolução Francesa. Ora, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não existe moda, não existe regime de moda, não existe essa organização social da aparência que é a moda, se não estivermos numa democracia liberal. Ou seja, uma democracia que respeite minimamente as individualidades, a questão do que significa cidadania e o espaço na relação entre o mesmo e o outro. Ora, é como se ele dissesse o contrário, que né, a moda não sendo ela não é possível melhor em regimes que não sejam democráticos, ou seja, regime de exceção, totalitarismo, pensando aí nazifascismo, mas também as ditaduras militares, elas não podem desenvolver a moda, porque a moda ela de uma certa maneira, ela privilegia a constituição da individualidade. Só existe individualidade, desenvolvimento de individualidade no regime da democracia liberal. Por mais que a gente, né, muitas vezes possa achar essa visão falaciosa, porque que democracia estamos falando. Mas o que importa pensar aqui? Importa pensar que, se a gente for parar para observar, como que as minorias políticas, né, sobretudo os LGBTQIs, tanto a mulher negra, as pessoas negras, enfim, as minorias, aquilo que a gente entende como minoria política, como elas são atacadas? Elas são atacadas por um olhar que é lançado para esses corpos são estigmatizados, e esse olhar, o que ele vislumbra no primeiro momento? Ele vislumbra a aparência da pessoa, não a aparência se ela está bem vestida ou mal vestida, não é isso, até porque eu nunca acreditei nisso e eu acho que não é bem por aí. Então, por que um gay ele é atacado numa estação de metrô? Porque possivelmente ele está vestido com uma vestimenta, uma constituição ali da sua personalidade aparente que ressignifica uns códigos de masculino e feminino. Ou seja, por que o Lipovetsky, de uma certa maneira, a tese dele está correta, e eu acho que é uma questão para pensarmos aí no contemporâneo, nesse momento político que nós estamos vivendo, sobretudo no Brasil, no qual já não falar em democracia, né, não existe mais praticamente, estamos em estado de exceção já há um tempo, de que não existe a moda sem esse respeito à individualidade. Ou seja, eu preciso ter o pleno desenvolvimento do indivíduo para que ele possa, então, constituir a sua personalidade aparente. Então, nesse sentido, também acho que é importante pensar, professora, como que a moda, ela figura o tempo histórico, ela é uma figura do tempo histórico. Né? E aí, tanto o Walter Benjamin no trabalho das passagens, que é o trabalho que ele vai analisar a questão da moda, a gente pode pensar aí num sentido negativo e num sentido positivo da moda. O negativo, então, seria quando a moda está a serviço, segundo o Benjamin, e eu concordo com ele, quando ela está a serviço de uma classe dominante. Ou seja, quando toda a constituição da personalidade aparente ela é dada por uma elite. Né? Uma elite aí, no caso do Benjamin, é a burguesia, né? Pensando em a divisão entre burguesia e classe trabalhadora. Ou seja, quando uma elite ela impõe, de uma certa maneira, um comportamento pautado por um consumo que vai dizer qual que é o carro do ano, qual que é o relógio do ano, qual que é o restaurante do ano, qual que é a roupa do ano, e que a classe trabalhadora, ou uma não elite, ela, para pertencer àquela sociedade, ela imita os gestos dessa elite. Isso vai criar um círculo vicioso e uma paranoia, né? E uma impossibilidade
de uma não elite, uma classe trabalhadora, se reconhecer e se organizar enquanto grupo social. Ou seja, ela não cria as suas potências, ela não lida com as suas potências, ela não cria a sua individualidade, justamente porque o tempo inteiro ela está imitando uma elite e uma burguesia. O problema todo é que hoje a burguesia e a elite são bem cafonas, né? Então é bom que a gente não imite, porque se for no Brasil, então, eu me recuso a imitar a elite. Antes a gente até se for a elite brasileira lá do comecinho do século XX, do início do século XX, que patrocinava a Semana de Arte Moderna, os grandes colecionadores, enfim, a família Matarazzo, mas outros também, a família Klabin Segal, eu acho que ainda é uma elite, também é uma elite intelectual, então é menos problemático. Ora, então a moda teria sentido negativo. E o positivo? O positivo, a gente pode parar para pensar que ela é uma espécie de constelação mesmo, no sentido daquele conjunto de estrelas que se formam no céu e aí criam uma constelação. Ela é uma constelação do tempo histórico, né? Muito pode-se observar, muitos desejos, não só desejos que estão dados, mas desejos futuros em relação à política, à economia, à cultura, às artes, o comportamento, no observar da passagem do tempo pelas modas. Eu costumo brincar que se a gente colocar, sei lá, né, invento aqui, se nós colocarmos, por exemplo, as nossas tias numa sala e ligar o canal Viva numa novela que está reprisando dos anos 80, elas vão olhar para o figurino da novela e vão dizer: ora, tá vendo essa calça de cintura alta? Voltou, ó, na nossa época já usava. O que eu quero? É uma brincadeira que é bem interessante, porque parte do senso comum, mas que o senso comum tem muito a nos ensinar. Pelo menos essa metáfora, ela nos diz o seguinte, que as pessoas elas não lidam com a história de uma maneira, de uma maneira imediata, no sentido de que a história ela não é feita de acontecimentos, ela é feita de imagens. Né? Se lembrarmos, se eu falar aqui para todo mundo agora, pense no período do fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, né? A divisão entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. As pessoas vão pensar na queda do muro, daí vem as músicas do final dos anos 80, vem a moda do final dos anos 80, ou seja, sempre lidando com a esfera do imaginário. Né? É como se o imaginário ele também dissesse muito sobre essa figuração do tempo histórico e qual forma compõe aquele tempo histórico. Então esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto, né, a relação entre o que significa pensar moda e como a gente pode trazer a relação entre moda e filosofia. Eu lembro quando eu comecei minha pesquisa no próprio departamento de filosofia da Unifesp, por mais que seja um departamento muito vanguardista, assim, no sentido de que eles sempre estão pensando em lugares, em possibilidades de pesquisas que dialoguem com o contemporâneo, mas eu lembro que tinha muita curiosidade dos professores que eles perguntavam: o que moda tem a ver com filosofia? Né? Primeiro que aí tem um desconhecimento de uma tradição de teoria de moda que existe desde o final do século XIX, né? A gente tem aí os primeiros estudos com a sociologia do final do século XIX, com Wendler, depois o Simmel da sociologia alemã, que vai escrever um belíssimo ensaio chamado Filosofia da Moda. Ele, por sua vez, foi professor na Alemanha do Walter Benjamin, logo depois vem o Benjamin, depois tem o Roland Barthes, depois Pierre Bourdieu, Gilles Lipovetsky, no Brasil a professora Gilda de Mello Souza na década de 50. Então existe uma tradição de teoria de moda, que vai pensar a moda na sociologia e na filosofia. Ora, e aí eu respondia, eu falava, bom, se a filosofia ela nasce por volta do século V na Grécia clássica, né, dão uma paternidade a Platão, e se Platão, como pai da filosofia, ele vai ser o primeiro a dizer que pensar é pensar formas, nós pensamos por meio das formas, ou seja, tanto as formas que estão no mundo, né, e aí eu estou falando de coisa muito simples, não é nada abstrato. Eu estou falando das formas que compõem o cotidiano, a forma das coisas materiais que compõem a mobília de uma casa, as formas de uma pintura, de um quadro, ou de uma escultura, mas que também existe uma forma do pensamento, assim como existe uma forma para a matemática, que é a equação. Quando a gente olha uma equação, aquilo dali é uma estrutura de pensamento, é uma forma que vai resolver um problema matemático.
Então existe sim uma forma para o pensamento. Ele é o primeiro que vai introduzir na filosofia a noção de forma. Ora, a moda, ela lida com formas também. Né? Se nós pensarmos que na defesa que a professora Gilda de Mello Souza faz no seu livro Espírito das Roupas, que foi a tese dela de doutorado nos anos 50 na USP, que foi publicado em 1987 o livro. Ela vai dizer que sim, que a moda ela é uma arte, ela vai fazer a defesa da moda como uma arte, e como toda arte, ela lida com uma questão formal. O que isso significa? Significa primeiro pensar que cada arte tem a sua especificidade formal. Então, por exemplo, a escrita, a literatura, o aspecto formal da literatura é a própria escrita. Né? O escritor ele tem que se deparar com uma questão de resolver um problema pela escrita, contar a sua história. O pintor, ele tem a ideia de um quadro. Ele precisa, então, solucionar aquele problema formal por meio se for uma pintura aí, figurativa, né? Por meio do desenho, da reconstituição de uma certa realidade, mas pela escolha das cores, a escolha da textura, do material que ele vai trabalhar, assim como o músico também, que lida com o som, que é uma das sensibilidades mais abstratas que nós temos. Ora, a moda ela também lida com problemas formais, com problemas da forma. E aí eu acho que você pode falar melhor do que eu, me corrija se eu estiver errado, por favor. Você tem o tecido. Como nasce uma ideia de moda, o criador tem uma ideia, que seja qualquer ideia, depois ele passa essa ideia para o croquis. Hoje em dia não se usa mais tanto croquis, né? Desenho técnico. Mas não importa, ele vai materializar aquela ideia num desenho, para ele ter uma visão dessa forma. Logo depois ele vai buscar solucionar um problema da forma. Ele pega um tecido, que é algo amorfo, que não tem forma nenhuma ainda, ele vai lidar com um corpo humano, que já é algo formado, pré-formado, eu diria. Oi? Que tem uma forma, e aí ele vai precisar estabelecer, então, um diálogo, ele vai precisar encontrar uma solução formal para como, então, transformar aquele tecido, que é algo amorfo, em algo que possui forma. E, claro, a escolha do tecido, a escolha do caimento, a escolha do tecido, as cores, os aviamentos, a técnica de modelagem ou de mulagem, elas vão de uma certa maneira, dizer muito se aquela solução formal, ela deu certo ou ela não deu certo. É por isso que o desfile de moda ainda é a maneira mais coerente de se apresentar uma coleção. Né? E as pessoas acham que aquilo dali é só exibicionismo. Não é. Porque se a gente for parar para pensar, qual que é a narrativa de um desfile de moda? Primeiro que são modelos que passeiam, elas estão em movimento na passarela. Segundo que há uma certa narrativa no sentido de que um primeiro look, ele introduz o tema como se fosse um livro mesmo. Depois vem o segundo capítulo, o terceiro capítulo, até que tem um ápice do desfile, até que esse ápice ele leva à finalização. Ora, esse ir e vir das modelos na passarela lidam com um outro ponto que a professora Gilda vai chamar a atenção, que ela vai dizer que a moda é uma arte. Mas ela por conta de tudo isso que eu já falei para vocês, né, quando o costureiro ou estilista, ele busca solucionar um problema formal, mas também por conta de que ela é uma arte do movimento. Né? Então, ela só faz sentido no corpo vestido e nesse corpo que, de uma certa maneira, não é estático, ele está sempre em movimento. Por isso que o desfile de moda ele é apresentado dessa maneira e penso eu que ainda é a forma mais correta, né, de uma apresentação de uma coleção de moda. Então, seria essa questão das formas. Né? A moda, ela, de uma certa maneira, como ela lida com as formas, ela lida tanto do corpo quanto as formas da vestimenta, ela, de uma certa maneira, ela reconstrói o pensamento, a maneira como nós pensamos. Né? Então, é como se eu dissesse o seguinte: o mundo está organizado de uma tal maneira como nós conhecemos, né? Cada coisa no seu lugar. A partir do momento que a gente inverte a relação das coisas que já estão estabelecidas e que nós já estamos familiarizados, por exemplo, se eu coloco em cima de uma mesa, numa sala de aula, uma manequim,
e começo a aula sem avisar para os alunos que aquela manequim, ou sei lá, um mictório em cima da mesa da sala de aula, ele vai ser forçado a olhar para aquela forma que está deslocada do seu sentido originário, do seu sentido original, e ele vai ser obrigado a pensar de uma outra maneira. Dito de outro modo, sempre que nós mudamos as formas de lugar ou colocamos um novo sentido naquelas formas, deslocamos o seu sentido original, nós estamos forçando o pensamento a pensar. Nós estamos entrando na experiência do pensamento. É um pouco do que fez, se a gente for parar para pensar, não só a história da moda ao longo do século XX, né? Por exemplo, quando Chanel, para ficarmos aqui em exemplos mais conhecidos, quando Chanel ela desloca a imagem do guarda-roupa, da vestimenta masculina, e ela faz um deslocamento para a vestimenta dita feminina ou da mulher. Isso significa que ela está forçando, né, o seu tempo histórico a pensar de uma outra maneira. Por quê? Porque ela deslocou a forma, aquela forma que era habitual, que era familiar, que era cotidiana. A história da arte, a mais recente, né, as vanguardas do século XX, quando Marcel Duchamp, por exemplo, no dadaísmo, ele retira um mictório do seu lugar de origem, que é o banheiro masculino, né? E ele coloca esse mictório numa galeria, numa exposição de arte. O que significa isso? Não é apenas um capricho do artista, mas significa que ele desloca o objeto do seu sentido original, e ao deslocar aquela forma do seu sentido original, ele vai nos forçar a pensar de um outro modo. Né? Esse me parece o papel da moda, mas também papel, acho que é uma palavra muito pesada, né? Parece que a gente não é bem esse sentido, mas parece-me que é uma das preocupações da moda, da literatura, do cinema, como nós podemos pensar por meio das formas que compõem a imagem de uma certa maneira. E o quarto, para responder ainda a sua provocação, né, e aí eu finalizo por aqui, eu tenderia a pensar também a moda, finalizo essa pergunta, eu tenderia a pensar a moda também a partir de uma questão que é muito cara para a cultura ocidental, mas também, sobretudo, da modernidade para cá, que é a questão do desejo. Né, como que a moda ela lida, e aqui desejo eu estou falando no seu sentido mais amplo. Claro que cada autor, cada linha de pensamento vai entender desejo de uma forma. Né, na tradição filosófica, por exemplo, desejo é a falta de algo. Desejo é sempre a falta de algo. Nós somos seres desejantes, por quê? Porque nós somos insuficientes, nós somos precários, nós nascemos com essa precariedade, que é a falta de algo. Então, para buscar essa espécie de completude, né, se pensarmos aí no mito originário que está presente em Platão no banquete, de que tínhamos uma completude, e os deuses mitológicos gregos rompeu o homem em duas fatias, daí vem o tema do amor platônico, e que sempre estamos buscando a outra metade, enfim. Então vai ser essa visão de desejo como falta que vai prevalecer tanto na antiguidade quanto na Idade Média, até Freud, né? Para Freud também o desejo ele está ligado a uma cena primitiva, a essa saudade, de uma certa maneira, desse lar originário, dessa pátria que nós já pertencemos na infância. Por que pensar o desejo em moda? Uma vez que o desejo é aquilo que nos mobiliza, né? É pelo desejo, pela lei do desejo, se é que existe uma lei exata, que nós conseguimos levar adiante as nossas próprias existências. Porque o desejo, ele não só coloca aí uma questão, que é pensar um pouco o que é um falso desejo, o que é um desejo autêntico. Né? E parece-me que a moda, sobretudo nesse período que nós estamos vivendo, quando nós pensamos na questão do consumismo desenfreado, ou mesmo de uma agressão à natureza, eu acho que é sempre encontrar, eu acho que isso também é papel de uma sociedade, de uma cultura, de uma educação, já que estamos numa universidade, né, pensando na educação no seu sentido mais amplo, como a emancipação do indivíduo, é também pensar o que é uma falsa necessidade, um falso desejo, e o que é uma necessidade autêntica, um desejo autêntico.
Essa questão já está colocada na filosofia desde o Rousseau. Rousseau, um pensador do século XVIII, viveu ali naquele mundo de Paris, lidou com a corte de Versalhes, lidou com toda essa esfera do começo do luxo, da vida mundana em Paris. Ele vai se perguntar, ele vai olhar para tudo aquilo e vai dizer, será que é isso mesmo uma necessidade real do ser humano? Não se trata aqui de encarar a moda como algo negativo, né? Até porque o ato de vestir, independente da moda, ele está ligado a todas as culturas. Teríamos que fazer uma análise aqui de como cada cultura lida com a vestimenta, com a sua indumentária. E também porque está ligado à imaginação. E sem imaginação a gente não né, enfim, é uma das necessidades humanas, a imaginação, a fantasia. Então se trata de pensar um pouco como cada sociedade lida com a imaginação e com a fantasia, né? Também como somos muitas vezes precários de imaginação, porque estamos condicionados a uma regra, a um modelo, a um seguir de tendências que não constituem a nossa personalidade, que fazem com que nós nos desconheçamos cada vez mais. Mas quais são os desejos e as fantasias que são imaginativas, né? Que ruminam a imaginação e que nos potencializam enquanto sujeitos de desejo. Eu tenderia, então, a pensar tudo isso que você falou, que significa pensar moda a partir dessas esferas. Legal. E aí, Bruno, né, dentro de tudo que você falou, né, eu começo a pensar, né, nessa questão do imaginário, né? Então, quando a gente pensa, né, quando você fala em desejo, né, e o que as pessoas às vezes elas ficam imaginando aquilo que elas desejam, eu acho que isso também tem uma relação com a dor, não é? Então, assim, aquilo que você, quando o ser humano busca algo, é porque essa escassez, essa dor, ela está embutida nesse desejo, né? E eu acho que a moda, ela vem também, às vezes até para anestesiar um pouco isso, né? Nesse novo momento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente pensa nessa relação, né, da moda, né, que você abordou, né, entre a escassez, enfim, e desses desejos todos. Eu queria que você linkasse isso um pouquinho, também dentro, né, dos seus estudos, da sua pesquisa, o que a gente vê para frente, né? Tentando pensar um pouco, né, que a história ela vai se repetir, né? Como você deu alguns exemplos e trouxe algumas colocações, quando a gente começa a fazer essa reflexão, que eu adorei o exemplo que você disse, né, de você mudar a forma. Quando você faz uma provocação visual, a pessoa ela tem que pensar, nem que ela fique incomodada, nem que aquilo pareça, né, do tipo, para que isso, né? Tipo, ou eu não gosto, ou isso me interessa. Como que você enxerga isso para frente? Você consegue dar assim a sua opinião, o seu olhar? Tá, é bastante complexa a pergunta, porque, né, e adoro perguntas complexas, porque, né, na Eu realidade, adoro fazer essas provocações, assim. eu acredito que o futuro ele é uma obra aberta. Eu não acredito muito nessa Perfeito. questão de que o futuro ele é algo que já está dado de antemão. Porque se assim fosse, como que ficaria a possibilidade de uma intervenção de homens e mulheres na história? Né? Então, até por conta das minhas visões políticas, eu não poderia pensar o contrário. É claro que você tem razão quando você diz que o passado, de uma certa maneira, ele se repete, né? Mas ele sempre se repete não como identidade. Ele sempre volta Exatamente. como não identidade. O que significa isso? Significa que Isso. ele volta deslocado do seu sentido originário. Né? Se nós pararmos para Exato. pensar, a gente teve agora há pouco, no 11 de setembro, né? Estava até conversando com o meu companheiro, de como que essa data, né, por conta do atentado do World Trade Center, como ela acabou virando uma data que toda vez tem um atentado ou uma ameaça de atentado. Mas que, Sim. claro, ali a gente precisaria analisar a complexidade
sociedade, o contexto geopolítico, mas a ideia de que o passado ele nunca volta da mesma maneira. Quando nós falamos hoje que nós vivemos uma sociedade fascista, que fascismo é esse? Não é o mesmo fascismo, evidentemente, do modelo italiano de Mussolini, nem do modelo nazista de Adolf Hitler, e nem da União Soviética do Stalin. Né? Então é sempre pensar como que esse passado volta. Essa é a primeira questão. Ele volta, mas ele Legal. volta com um deslocamento. Em Eu até relação. trouxe essa provocação, porque assim, eu penso que tem muitos alunos assistindo a gente e muitos pensam assim, né? E para onde eu vou? E para que caminho eu começo a pensar a moda? Por isso que eu te trouxe essa pergunta. A gente só consegue pensar o futuro e criar o futuro se nós, ao mesmo tempo, amarmos e odiarmos o presente. O que significa isso? Significa que aí é um jogo contraditório, é um jogo dialético mesmo, é uma espécie de esquizofrenia organizada. Eu preciso amar o meu presente no sentido de que eu preciso me embeber de todas as referências do presente, históricas, econômicas, políticas, culturais, artísticas. Eu preciso estar imerso naquilo que a filosofia chama de presentidade. O que é a presentidade? A presentidade é estar presente. Hoje a gente tem uma dificuldade nas novas gerações de que todo mundo está presente em redes sociais ao mesmo tempo, está lá mexendo no Instagram, está no Facebook, está não sei aonde, mas ninguém está onde deveria estar. Né? A gente vê muito. E aqui, desculpa, eu não vou ficar fazendo papel de velhinho de 60 anos que vem falar que na minha idade era tudo melhor, porque eu acho que as coisas também não são por aí. Eu penso que tudo tem seu aspecto positivo, como tem seu Claro. negativo. Então, o que a gente pode fazer com essa nova tecnologia não para que ela nos afaste da presentidade do presente, mas para que ela nos coloque cada vez mais na presentidade no presente. Então, primeiro é amar o seu presente, depois é odiar o seu presente. Porque se a gente não odeia o presente que nós vivemos, o momento histórico que nós vivemos, nós não somos capazes de transformá-los. A gente se torna um conformado. Então é Exato. sempre bom manter um pouco a relação entre conformismo e inconformismo. É o amar e o não amar o presente. A partir daí, então, esse olhar para o presente, o futuro, uma vez que ele é uma obra aberta, ele começa a ser construído. O que é o futuro? O futuro, não, se a gente for parar para pensar aqui, eu não vou voltar nesse assunto, que só isso daria uma live inteira. Eu vou adorar um dia se eu voltar. Mas na filosofia, a concepção de tempo, né, se a gente pensar no mundo antigo, os gregos eles tinham uma concepção muito bonita chamada kairos. O que é o kairos? O kairos, inclusive tem um instituto chamado kairos, né, justamente por conta do que eu vou falar. O kairos significa momento oportuno. O que é o momento oportuno? O momento oportuno é quando eu estou tão mergulhado no meu presente histórico que eu consigo apanhar naquele momento histórico o melhor momento para agir. Ou agir individualmente ou agir politicamente. Mas para isso eu preciso estar imerso no presente. Né? Então, quando um jovem, por exemplo, na Grécia clássica, ele ia entrar para a carreira política, ele se consultava com o mestre, ele perguntava: é o momento oportuno? É o kairos para que eu possa entrar na vida política? Depois, essa concepção de tempo ela muda um pouco, né? Santo Agostinho, na Idade Média, ele vai tentar resolver a aporia do tempo, porque o que ele vai dizer? O passado passou. Estou aqui conversando com você agora, ó, já virou passado. O futuro, Sim. quando que ele chega? Porque o futuro, se a gente for parar para pensar, amanhã, que seria o futuro, vai ser o presente. Então ele vai criar nessa aporia a ideia de um presente constante, que o passado ele se dá pela memória e o futuro se dá pelo desejo. Então, por que eu estou dizendo tudo isso, né, a partir da sua reflexão? Que o futuro está sendo construído agora. Nós estamos no instante histórico. E é a possibilidade de olhar para esse instante histórico, observar as formas da moda que estão dadas no contemporâneo, que nós podemos deslocar os sentidos dessas formas. Eu sou um pessimista no otimismo e um otimista no pessimismo. Tá? Essa é a minha contradição eterna. Nesse meu pessimismo, no otimismo, eu diria para você que é catástrofe. Né? Cada vez mais a gente precisa pensar, e aí pensando na moda, que é o assunto da nossa discussão, né, em primeiro, como que toda essa
por estar ligado ao modo de produção capitalista, né? E a É. gente sabe que o modo de produção capitalista ele nasce como um roubo na Inglaterra da Revolução Industrial, é uma expropriação dos meios de produção, das ferramentas que os camponeses e que os pequenos comerciantes tinham, então ele nasce como um roubo, então não existe história do capitalismo sem a história do roubo. E depois que ele vai, uma vez que ele lida com, né, com o acúmulo do capital, que ele lida com uma não distribuição justa das riquezas, ele vai cada vez mais precarizar o processo de trabalho. E aí na moda como que isso se dá? Bom, se dá com essas loucuras todas que a gente vê de trabalhos análogos à escravidão, de não consciência do uso de materiais, uma agressão à natureza. A natureza tá pedindo socorro. A gente está vendo agora aqui pelo Pantanal. Isso é importante falar na moda, porque falar de Sim. roupa, né, a roupa, entenda o que eu vou falar, professora, talvez seja um pouco polêmico. Falar de roupa no seu sentido só material não interessa, não interessa. A gente está lidando com vida, né? E a roupa, justamente por ela estar mais próxima do É corpo, amplo, né? é amplo. E a roupa por estar mais próxima. Transcende. Exatamente. E a roupa, por ser a materialidade que está mais próxima dos nossos corpos, ela é aquilo que nos afeta de uma maneira direta. Então seria muito bonito uma poética de moda, um pensamento de moda, que, por meio dessa forma, dessa vestimenta, conseguisse, de uma certa maneira, eu não uso o termo conscientizar, porque eu não sei se é muito por aí, mas conseguisse afetar. Eu gosto mais da palavra afeto do que consciência. A Tá. consciência não é muito meu lugar na filosofia. Conseguisse afetar para essas questões, né? A questão da subjugação da natureza, a destruição do planeta, do trabalho em condições análogas ao trabalho escravo, trabalho escravo, a precificação, que é uma abstração que não corresponde a nada, o preço, que mercadoria é essa que a gente consome, que na realidade deveria ter muito mais um valor de uso, né? Muito mais para suprir uma necessidade, seja uma necessidade básica, mas uma necessidade da imaginação, do que uma precificação que só aumenta as riquezas de quem já detém muito poder e muita riqueza. Então eu penso que é por aí. Mas, como eu disse que eu sou um otimista no pessimismo, agora eu vou fazer um movimento contrário. Nesse meu Vamos lá. otimismo, agora vai ficar mais interessante. Neste meu otimismo, tem muita coisa bonita acontecendo. Né? Eu penso que eu gostaria de trazer aqui à tona a luta de uma certa minoria, que são as mulheres trans, os homens trans, as travestis, mas também parte do movimento negro, que vão olhar então para essa questão do corpo, da vestimenta, e vão ressignificar uma série de coisas. Né? Por exemplo, quando a gente para pensar no corpo da mulher trans, né, seja, né, um corpo que passou por uma redesignação Sim, ou sim. não, não se trata de buscar também um ideal Independente da forma. independente da forma, mas que aquele corpo ele questiona as formas dadas, as Aham. formas originárias, abre aspas, na originária, as formas dadas pela natureza, né? E a partir daquele momento ele coloca uma sociedade em xeque. Eu costumo dizer que o corpo da mulher trans, do homem trans, da travesti, ou seja, aquilo que a gente chama no contemporâneo do corpo queer, né? Esse corpo que está à deriva da sociedade, que está, de uma certa maneira, é excêntrico, no sentido de que ele não está no centro da sociedade, ele está nas margens, são micropolíticas, eles vão questionar o presente histórico, eles vão questionar a maneira como nós pensamos, eles vão questionar os nossos Provocar. olhares para as coisas. Oi? Desculpa. E vai provocar também, Ele né? vai provocar, e aí se a gente for parar para pensar na discussão atual sobre moda gênero ou sem gênero, né, depende da tradução que se faça, a moda gênero ela vem lidar um pouco com isso, assim, de uma certa maneira, né, no sentido a Eldez fez um comentário, transgredir uma norma, né? O corpo trans é o corpo que, claro, né? Entendendo quais são as lutas dessas minorias, mas o corpo trans, se a gente for parar para pensar a noção de trans, é transversalidade, aquilo que atravessa, é esse corpo que atravessa a sociedade. Né? O corpo trans ele é o corpo que, ao atravessar a sociedade, ele afeta a sociedade e faz com que aquela sociedade pense de uma outra maneira. Então, a moda gênero, ou a moda que, de uma certa maneira, confunda as hierarquias entre masculino e feminino, alto e baixo, limpo e sujo, belo e feio, que
eu vou trazer um pouco para a discussão agora também. Ela, de uma certa maneira, é uma constituição da personalidade aparente que vai questionar todas essas questões. E parece-me que o contemporâneo está vivendo isso. Né? Seja no movimento LGBTQI+, seja no movimento negro, quando as pessoas negras elas trazem à tona, trazem à baila toda uma discussão sobre a maneira de se vestir ocidental, né? A nossa maneira de se vestir é ocidentalizada. E aí eu pego o Flávio de Carvalho, maravilhoso, que é um artista multimídia. Estou até com o livro dele aqui, porque isso aqui é uma bíblia, tá? Não é um livro, é uma bíblia. Flávio de Carvalho, A Moda e o Novo Homem. Flávio de Carvalho, que para quem não conhece, eu vou falar rapidinho, ele é um artista do início do século XX até dos anos 50, 60, e ele faz uma performance aqui no centro de São Paulo, vestido com uma proposta de New Look, no mesmo período que o Dior propõe o New Look na Europa, né, em 1947. Ele faz logo depois. O que é o New Look para ele? O New Look é uma vestimenta é uma proposta de vestimenta para o homem do futuro. Né? Quem é esse homem do futuro? É um homem tropical. É uma blusa e uma saia. E aí as pessoas, isso na década de 50, vejam bem, hoje sair de saia, até, né, imagina, eu não sei se vocês estão lembrados da história de um menino que na USP aqui de São Paulo, na USP Leste, inclusive na faculdade de moda, ele foi para a faculdade com uma saia, foi um escândalo, ele ficou conhecido na época como menino de saia, por coincidência é uma pessoa Imagina. próxima a mim. Então, assim, isso foi ontem, né? Se a gente for parar para pensar a importância que teve essa performance. E ele vai questionar, então, justamente essa maneira ocidentalizada, essa maneira castrada, porque a sociedade ocidental ela é castrada, né? Freud já dizia que o que compõe a cultura ocidental e a civilização, porque para Freud não tem diferença entre civilização e cultura, é a castração, é a neurose. Nós somos neuróticos. Então, por que o homem tem que se cobrir o tempo inteiro? Por que o homem se cobre Exato. tanto? Porque é calça, é paletó, é gravata, porque ele tem que esconder o corpo dele. O homem não pode, de uma certa maneira, por conta de uma própria cultura masculinista, ele não pode expor o seu corpo. É uma área sensível, segundo o olhar daquela sociedade de um certo machismo, de um certo masculinismo, que ele não pode colocar à vista. O Flávio de Carvalho sai então com as pernas de fora, com uma saia, e ele diz, não dá para o homem tropical, com calor de 40 graus que faz no Brasil, continuar se vestindo de uma maneira ocidentalizada. Né? Então, o movimento negro vai trazer essa discussão de uma maneira muito bela. Se a gente for olhar para algumas sociedades da África Negra, a maneira como os homens se vestem, né, os turbantes, mas também os caftans, as batas, e aquele movimento, né, não é claro que essas culturas também têm as suas questões de imposições, de coerções, de limites, mas, de uma certa forma, no que diz respeito ao vestir, ela tem mais uma liberdade de movimento. Né? Até nesse sentido, nós somos castrados. Enfim, tudo converge para que o corpo não se movimente com facilidade. Então, eu penso que sim, que o contemporâneo está vivendo esse momento. Basta nós olharmos, conseguirmos ler esses sinais do tempo, né? essas figurações da moda, para transformarmos o futuro, que é uma obra aberta. Agora, como que se faz isso? Se faz pela educação. E aí eu quero chegar dentro do lugar onde nós estamos, que é a Uniara, e eu fico muito honrado de receber esse convite, professora, porque para falar sobre algo que me é muito caro, né, que é processo de educação, mas como que a educação, pensando ela no seu sentido muito, muito comum de formação do espírito, a educação também é uma forma, ela ajuda a consolidar uma formação, a ideia de formação vem de forma, formar o espírito, e também ela é uma emancipação, uma educação que não é libertadora, que não emancipa a sociedade, ela é uma educação castradora. E aí, como que tudo isso que eu falei pode entrar? A partir do momento que a gente ampliar nas universidades de moda, uma grade, não só técnica, no sentido de como a gente entende técnica e tecnologia, a construção de uma vestimenta adequada segundo as normas de modelagem, de mulagem, os processos tecnológicos, mas a teoria de moda. Aí eu vou ter que fazer uma defesa da minha área, porque falta muito.
né? Falta porque eu acredito que, claro, tem universidades já com iniciativas maravilhosas, eu acho que só o fato da Uniara se preocupar também nessa semana em trazer esse debate à tona já mostra uma preocupação, que é a Sim, ideia de que é preciso formar o espírito. Os grandes criadores de moda, a gente sem pode. dúvida. Eu poderia aqui ficar o dia inteiro citando nomes, mas os grandes criadores de moda, os grandes artistas, são aqueles que tinham. E eu não estou falando de erudição, de ser intelectualoide, não é nada disso. Mas são Sim, aqueles que tinham um olhar para a literatura, liam, iam em exposições, se interessavam pelos filmes, sabiam todos os nomes das grandes atrizes de cor, dos grandes diretores, se interessavam pela vida, pelas pessoas, pela história das pessoas, amavam as pessoas e as vidas e a vida aos seus modos. Então falta muito nesse sentido, isso não só nas universidades de moda, tá? É uma precariedade, infelizmente, uhum, da situação da educação do nosso país. O que a gente pode fazer? Né? Começar iniciativas como essa, cursos, debates, estimular que os alunos sim. reflitam sobre o fazer. Né? Eu acho que isso é importante. Eu vejo que o nosso curso, né, ele tem essa preocupação, né, até por isso que a gente convidou você e a Sim, gente entende que os nossos alunos, eles têm esse diferencial, né, porque exatamente isso que você falou, né, não é só uma produção técnica, mas uma produção de pensamento. E isso é muito nítido, como você, né, citou lá no início, que os desfiles de moda são aí né, o modelo, digamos assim, de apresentar uma coleção, enfim, de apresentar um conceito, às vezes, e o quanto que essas reflexões aparecem depois, né? Nessas sim, produções de moda, né? Então, sim, eu acho que isso que você falou é de extrema importância quando a gente pensa, né, que essas reflexões, elas trazem para a gente resultados palpáveis, porque isso realmente vai sim, aparecer claro, depois na forma, né? claro, sempre aparece. É, E aí a nossa coordenadora, a Vivi, né, ela comentou aqui, são as narrativas de de desfile, desfile, né? sim, sim. É claro que aparece, E, né? Porque como eu tinha e aí também dito, tem aqui, ó, só, perdão, desculpa te interromper, o Álvaro, ele comenta o seguinte, ajuda a despertar o olhar sobre como a sociedade se comporta, né? Pode que é um, seguir, desculpa. eu acho que pegando o que a professora Vivi comentou e o que o Álvaro comentou também, sim, porque na realidade, a partir do momento que nós alimentamos o espírito, bebemos de todo esse referencial literário, artístico, teórico, cultural, nos interessamos pela vida das pessoas, aquilo fica impregnado. E uma vez que aquilo fica impregnado, aquilo precisa sair. Né? E aí aquele sentimento que a gente tem que é próprio da criação, você que lida com processo criativo, os alunos também o tempo inteiro, é aquele tesão que a gente tem quando a gente precisa colocar algo no papel, quando a gente precisa dar forma àquela ideia. É nesse sentido que eu falei das formas lá no começo. Que formas nós vamos criar para o mundo? Né? E essa forma ela é uma responsabilidade, no sentido de que aquilo que eu coloco no mundo transforma o mundo também, ou Sim, positivamente ou negativamente. Então, quando eu falo em reflexão, a necessidade de uma reflexão de moda, professora, não é só no sentido de só ter aula de literatura, isso é importante, sim, claro. Não é no sentido de só perfeito. ter aula de literatura, história e filosofia e sociologia nas faculdades de moda. É também cada ato, cada fazer, seja numa aula de corte e costura, técnica, não usa mais o termo corte e costura, né? De técnicas de costura. Seja numa aula de técnicas de costura, aquele estudante, ele refletir cada momento do que ele está fazendo, cada processo, e ele se integrar naquele processo. Porque a tendência da sociedade hoje, isso é uma tendência do capitalismo, é a gente não parar para pensar sobre o que nós estamos fazendo com nós mesmos. Então a gente vai Sim. fazendo. A gente vai agindo e quando vai ver, as consequências são mais catastróficas possíveis. Então trata-se de se perguntar o que nós estamos fazendo com tudo isso, o que, que significa tudo isso, qual a importância do meu trabalho para a sociedade, né? Como que eu educo o olhar da sociedade a partir da criação que eu coloco no mundo.
né? Eu acho que tem aí essa seria, não é no sentido ideológico de levantar, isso também é importante, né? Dependendo da situação política, mas não se trata só de tomar um posicionamento político panfletário, mas toda ação no mundo ela é política. Então, a partir do momento que eu coloco uma obra no mundo, aquilo vai redimensionar a nossa ação política, a sociedade que a gente vive, a cultura que nós estamos inseridos. Bom, Bruna, a gente está chegando ao fim da Ai, nossa, da já? nossa. Eu comecei Você viu agora. como passou rápido? Eu vou ler aqui, ó, tem Adorei. algumas perguntinhas aqui na caixinha de pergunta. Vamos lá. Então, aqui a nossa coordenadora, ela disse que amou, Obrigado. sensacional. E ela Obrigado. disse também, é preciso formar o espírito sempre. Essa fala do Bruno é dignamente verdadeira, né? Então, acho que é uma colocação muito importante, assim, né, para a gente colocar aqui no nosso finalzinho. É, eu também gostaria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre o seu projeto, sobre o seu curso em relação à Gilda Melo Souza. Né? A live vai ficar salva, aí alguém Ai, que perguntou, ótimo. vai ficar salva, então quem não conseguiu assistir inteira depois pode assistir aqui no perfil do Instagram do Design de Moda Uniara. E aí eu queria só que você fizesse aí em 2 minutinhos, que é o que a gente tem, Sim, falasse um pouquinho sobre o seu curso sobre o espírito das roupas. ele começa na próxima quinta-feira agora, essa quinta, dia 27, né? É isso? Dia 24, perdão. Dia 24. 24. São todas as quintas e segundas, das 19 às 21 horas, na Adelina Instituto, que é um lugar que eu já trabalho há 4 anos dando cursos. Quem quiser mais informações, tem no site da Adelina, que é www.adelina.org.br. O curso, então, ele parte de um livro que foi fundamental para a teoria de moda e para a teoria de moda, ele é inaugural da teoria de moda brasileira, que é a tese de doutorado da filósofa e professora Gilda de Mello Souza, da USP. Chama-se O Espírito das Roupas, a Moda no Século XIX. Ali ela vai falar um pouco dessa relação entre moda e literatura no século XIX. Um pouco não, vai falar muito, imagina. Corrigindo o que eu falei. Sobre a relação entre moda e literatura no século XIX e XX, a questão da relação entre moda e arte, moda e a criação de uma cultura feminina, moda e luta de classes, a moda como uma constituição da caligrafia dos gestos, da personalidade aparente, a moda e a questão de gêneros. Então, o curso vai fazer um passeio por esse universo do livro, né? Perfeito. O título do curso chama-se O Instante das Formas, olha aí o tema das formas aparecendo de novo, sobre o espírito das roupas e o espírito do tempo. E é um curso que ele vai ser pelo Zoom, né? Porque agora tá tudo online, não dá pra gente sair de Tudo casa online. ainda. E são 10 encontros de 2 horas cada. Quem não conseguir encontrar o curso na adelina.org.br, pode me adicionar no Instagram. Meu Instagram é Almeida Maia Bruno com 2 N's, tudo junto, Almeida Maia Bruno com 2 N's, ou o meu Facebook também, que é Bruno com 2 N's, Almeida Maia. Vai ser um prazer, eu gosto de ficar amigo de todo mundo, adoro conversar com estudante, vamos trocar aí Legal. ideias e conhecimento. Bom, eu quero agradecer também aqui a presença da Laura Escorel, que ela está aqui assistindo a Laura. live com a gente. E ela colocou assim, ó, parabéns, Bruno e Grace, excelente live. Né? Ela falou, façam o curso do Bruno, eu vou fazer. Aí a nossa coordenadora Vivi também quero fazer, só é presencial, não é online, né, Bruno? Só É só confirmando. online, depois vai ter o ano que vem, quando a vacina sair. Eu não saio de casa sem Isso. vacina. Aí o Álvaro complementa aqui com o curso online. Aí tem o nosso aluno Leandro falando boa noite. E aí a Vivi colocou o site da Adelina. Só Também gostaria. Perdão. Professora, só uma correção, desculpa. É Por favor. adelina.org.br, é org, de organização, não Ah, é tá. gov. É, adelina.org.br. isto. Aí tem a Bianca, parabéns, vocês conseguem despertar o interesse pelo assunto pela forma que esclarecem tudo. Ai, que bom. E aí eu quero também já deixar o convite para todo mundo que está assistindo a gente, que a gente vai falar mais sobre o espírito das roupas, né? Esse livro que é tão importante na sexta-feira,
com a Laura A Escorel, que está Laura. assistindo a gente, né? Então vai ser uma live que a gente vai falar sobre a Gilda, sobre o livro, né? E eu acho que assim, quem ainda não conhece é essencial, né, Bruno? Sim, sim, né? Importantíssimo. Gilda É importantíssimo. teve uma importância fundamental, é uma mulher pesquisando. A gente tem mais é que valorizar isso Isso. mesmo. Com certeza, vejam a Muito live bom. da Laura, que vai ser ótima. Então, muito obrigada, Bruno, por tudo isso que você proporcionou para a gente, né? Imagina. Foi um Obrigado a conteúdo você. belíssimo, uma live riquíssima. Boa noite e obrigada a todos pela presença. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite e boa noite a todos. Beijos. Tchau. Tchau.